Hoje o Senado Federal, aqui nessa biblioteca, graças ao Instituto Presidente João Goulart e graças ao seu filho João Vicente, nós temos esse privilégio de marcar o lançamento página 64, versão impressa mundial, mensal, e uma edição eletrônica semanal, que se anuncia como um meio de comunicação diferente a serviço da sociedade brasileira e, do modo especial, da classe política. O lema da página 64 mostra que ele é mais do que isto. Suas palavras de ordem são claras: legalidade e soberania a serviço da verdade. 3 palavras que dizem muito sobre a missão da imprensa, sobre o compromisso com o Brasil e a própria biografia do saudoso presidente João Goulart. Legalidade e soberania estiveram na origem de seu governo e também no desfecho trágico de seu mandato constitucional, abordado por um golpe civil-militar que se fez em cima de mentiras, em cima de deturpações politicamente manipuladas. O governo Jango esteve a serviço da verdade, esteve a serviço do povo brasileiro. Em nome deles, foi o alvo central de uma conspiração de interesses contrariados que mergulhou o país numa longa noite de 21 anos, a partir de 1º de abril de 1964. 64, página 64. Cita o pensador italiano Umberto Eco, para acentuar que um país só pode ser considerado democrático quando todos os setores sociais têm o mesmo espaço midiático. A versão eletrônica de página 64 é variada, atraente, ágil, atualizada pelos acontecimentos e focada na crítica bem informada dos fatos políticos e sociais que agitaram o país. O projeto de página 64, com essa dimensão, com essa generosidade, é um motivo de alegria e de esperança para todos nós que, como João Goulart, acreditamos num Brasil legal, democrático, justo e soberano. Meu querido João Vicente, eu tenho acompanhado a tua luta, da tua mãe, da tua irmã, nessa caminhada. É bonita de ver. Não é só agora. É lá atrás, no auge da ditadura, quando cercados estávamos nós pelo medo, pelo terror, pela violência, pela tortura e pela morte. Eu te felicito hoje pela caminhada toda e pelo lançamento de página 64. Esse instituto vem se mantendo e vem avançando. Já tem aqui em Brasília terreno designado. Já tem uma obra lindíssima do arquiteto Niemeyer, onde colocou ele todo o sentimento e toda a sua alma. E já tem, inclusive, setor para financiar a sua construção. Ela não é uma obra. Maria Tereza, Jango, sua irmã, não coloco nisso um sentido nem de endeusamento de Jango,
Ele não precisa disso. Nem de vindita ou de resposta no sentido daquilo que aconteceu. Nós não queremos isso. Ele é isso sim. Ele significa isso sim. Um monumento de relembrar a história do que foi, para apontar o caminho do que deve ser. Eu não tenho nenhuma dúvida. A história dos povos são contada pelos vencedores. E durante 21 anos de ditadura, sem imprensa, sem liberdade, sem congresso livre, sem nada, eles contaram o que quiseram e como quiseram. Mas a verdade retorna. E a verdade que fica é aquela que é. João Goulart é um grande patriota. Hoje está provado. Quando as memórias do então embaixador no Brasil contam que a 4ª Frota estava aqui esperando para iniciar a ofensiva, lançando no Brasil numa guerra civil de consequências imprevisíveis, hoje está provado que Jango não quis a guerra civil. Seu gesto foi de grandeza. Seu gesto, triste coincidência, como 10 anos antes, seu amigo e orientador e conselheiro Getúlio Vargas, que também podia ter lançado esse país numa outra guerra civil, renunciou à própria vida para evitá-la. 2 exemplos emocionantes de grandeza por esse país. Mas 2 homens que marcaram a sua presença na presidência da República pela dignidade, pela justiça, pela ética, pela moral. E Jango poderia ter aceito o telefonema de Cunha e as tropas iam de São Paulo em direção a Juiz de Fora, desde que ele botasse uma pedra, traísse seus compromissos, sua palavra, sua ideia e aceitasse ficar forte na presidência, mas longe do seu princípio e da sua dignidade. Hoje está provado que ele preferiu o caminho mais cruel, mas ele vai ter o seu lugar marcado na história desse país. Eu me emociono muito com a história de alguém como João Goulart. Um homem de ideias, um homem de princípios. Ministro do Trabalho, foi obrigado a renunciar pelos militares, pela sua bandeira a favor dos trabalhadores e a favor dos humildes. E continuou com as mesmas ideias e com os mesmos princípios. A história será escrita cada vez mais em definitivo. E eu não tenho dúvida na posição de João Goulart na nossa história. Por isso, meu querido João Vicente, você cada vez erga mais a cabeça, porque o Brasil já hoje, de norte a sul, nas nossas universidades, a nossa mocidade, conhece quem foi João Goulart, a sua história, a sua biografia, o seu amor por essa terra e a sua grandeza. Hoje, com o nascimento de página 64, estamos como que retornando a uma grande caminhada, que já foi grande, que é grande e será cada vez maior. Viva a história e a biografia do presidente João Goulart.